Olá, meu nome é Rodrigo Goggins. Conforme prometido, hoje, dia 4 de maio de 2024, eu estou subindo o primeiro tutorial de DeFi Free com Capitalista Cripto. Bom, vamos lá sem enrolação. Antes disso eu peço para que você, ao final do tutorial, curta ou critique se tiver gostado, tá? E compartilhe também se for de sua conveniência e me siga para acompanhar os próximos. Bom, o que é DeFi? DeFi, eu vou fazer um comparativo para ficar mais fácil. Nós temos atualmente as instituições financeiras tradicionais que gerem os seus ativos, através dos gerentes, através dos assessores financeiros, através de todas as pessoas envolvidas em uma autoridade central, nós temos as instituições financeiras atuais. DeFi nada mais é do que o banco em suas mãos. E se você assumir a responsabilidade de um banco, você naturalmente vai ter que saber lidar com as consequências. Então, se as finanças descentralizadas trouxeram mais liberdade, ao mesmo tempo, as finanças também trouxeram mais vigilância. Porque tudo que um banco, uma instituição financeira tradicional construiu para assegurar para os consumidores e usuários, DeFi consegue fazer, só que de forma centralizada. Então, o que seria DeFi? DeFi vem de Decentralized Finance, DeFi, finanças descentralizadas. E significa que todas as operações financeiras que você já faz hoje, você consegue fazer sem uma autoridade central. Então, em DeFi você tem mais liberdade, mais transparência e mais vigilância. E o importante é que qualquer pessoa consegue operar em DeFi apenas tendo acesso a uma rede de internet e a pouco capital inicial. E, naturalmente, precisa aprender a fazer isso. Mas quais são os principais elementos, os principais fatores que envolvem a infraestrutura de DeFi? É importante que você saiba que dentro desse microsistema de finanças descentralizadas, há elementos que são importantes que você conheça. Um deles, e talvez o principal inicialmente, são as redes, são os blockchains. Para cada cripto que você possuir ou desejar possuir, você precisa compreender que existe um tipo de cadeia como regra. E essa cadeia ou essa rede também tem subredes, mas nós não vamos ver isso agora, tá? Um detalhe também, você não precisa em DeFi se limitar ao Ethereum. Apesar de toda a estrutura de DeFi ter sido inicialmente idealizada na rede Ethereum, mas nós vamos trabalhar também com redes que vão te permitir fazer operações de forma mais barata. Tá? Inclusive, as subredes foram criadas para poder diminuir o valor das taxas para o usuário. E sempre que você for operar determinado ativo, como eu falei, você precisa conhecer a rede. Mas qual o motivo de você conhecer a rede? Há inúmeros casos, não só em operações em DeFi, mas de uma simples transferência de uma CEX, corretora centralizada, para uma carteira, a pessoa não ter observado a rede e ter perdido suas criptomoedas. Então, isso aqui é elementar, você tem uma noção do que seria blockchain, do que seria rede, subrede, para saber começar a operar em DeFi. Tá? E esse risco ele é real, e isso é elementar em finanças descentralizadas. Um outro elemento que compõe o microsistema das finanças descentralizadas são os contratos inteligentes. E o que são contratos inteligentes? Contratos inteligentes nada mais são do que códigos que automatizam operações financeiras. E é através desses códigos, através de códigos e linguagens de programação específicas, que vocês conseguem fazer empréstimos seguros, você consegue emprestar, você consegue fazer staking, entre outros tipos de operações financeiras em DeFi.
Se você for imaginar qualquer tipo de situação financeira que hoje você faz em uma instituição tradicional, você já consegue fazer em finanças descentralizadas. Basta que você tenha um contrato inteligente implantado em determinada rede do Ethereum ou determinada outra rede que interaja com as finanças descentralizadas. E sobre contratos inteligentes, caso você queira, eu vou deixar um link aí, mas eu já te mostro aqui. Aqui esse é o anexo, por exemplo, do Ethereum. Você consegue compreender um pouco mais sobre os contratos inteligentes, tá? E você consegue também colocar aí no Google para poder traduzir para o português sem nenhum problema, tá bom? Então fique à vontade para poder ler. Aqui explica bastante, inclusive, como você pode implantar um contrato inteligente e os requisitos básicos para ele ter validade em DeFi. Outro elemento essencial que compõe a infraestrutura de DeFi são os protocolos DeFi. Mas, por que conhecer um protocolo DeFi? É através dele que você vai ver a legitimidade daquilo que está sendo ofertado na rede. De forma bem grosseira é isso. Você deve pesquisar sobre todos os dados que envolvem aquele protocolo. Então, a quantidade de tokens que será distribuída aos devs são desenvolvedores, verificar o percentual de ativos que os criadores do protocolo possuem, se existe alguma DAO. DAO são organizações descentralizadas que, em regra, fiscalizam a legitimidade daquilo que está sendo feito em determinado protocolo e se o site é legítimo. Isso aí é elementar. Você precisa aprender a fazer essa verificação, tá? Para ver se realmente isso não é um golpe. E para cada tipo de serviço ou produto existe um protocolo descentralizado. E os protocolos descentralizados podem ser considerados como um conjunto de contratos inteligentes, tá? Eu estou lendo para você que é um pouco chato esse primeiro tutorial, porque você precisa compreender primeiro a infraestrutura, para depois a gente passar para outras etapas, tá? Temos também as stablecoins. Stablecoins são moedas digitais atreladas ou não a ativos reais. Você já deve ter ouvido aí que tem moedas que são atreladas ao dólar, outras que não são atreladas a nada e outras que são atreladas até a metais. Então nós temos aqui, um primeiro momento, a DAI, que é lastreada no protocolo MakerDAO. Por que a DAI eu coloquei em primeiro lugar? Porque ela é uma das preferidas para quem opera em finanças descentralizadas. Nós temos a USDT e o USDC, que possuem lastro no dólar americano, em outras palavras, em moedas fiduciárias, e que têm lastro apenas na confiança governamental. Em outras palavras, em nada, tá? E para cada moeda oferecida no mercado de criptoativos, há um dólar que garantirá a oferta. Então, portanto, nós temos um por um. Isso que significa estar lastreado em algo. Eu deixei aqui também um anexo e vou colocar aí para você, caso você queira conhecer mais sobre DAI. Aqui tem um artigo da Coinbase falando exatamente sobre isso. Então, aqui, de forma resumida, fala como que funciona o DAI, né? O que é DAI, como funciona o DAI, quais são os possíveis usos para DAI, qual a história de DAI e o mercado, a capitalização de mercado do DAI atualmente, tá? Então, hoje nós temos em circulação 5 bilhões e 300 milhões de DAI, tá? Então, eu vou deixar esse link fácil para você aí também, então não se preocupe com isso. Nós temos também, além, então, DAI, USDT, USDC. Então, DAI lastreada no protocolo Maker, o USDT e o USDC possuem lastro no dólar americano. E agora nós temos também as algoritmas. As algoritmas são moedas digitais que não estão atreladas a ativos reais, mas apenas nos algoritmos. Não sei se você se lembra, mas aquele asiático lá deu um golpe, né, com a moeda algoritma e praticamente derrubou fortemente o mercado, acho que em 2022, se eu não estiver enganado, ou início de 2023. Depois eu vou colocar aqui. Então o mercado tem um receio muito grande em relação às moedas algorítmicas.
Nós temos também como quarta posição as moedas digitais atreladas a metais ou a cesta de ativos. Então nós podemos ter também moedas digitais atreladas ao ouro. Se eu não estiver enganado, tem a Pax Gold, que é atrelada ao ouro. Como outro elemento que compõe esse microsistema DeFi, então agora nós temos as DEX, que é por onde você vai fazer as transações financeiras. Você e todos os demais operadores existentes no mundo. Imagina que coisa fantástica. Você quer fazer um empréstimo hoje, você nem sabe quem está na outra ponta dessa operação e você consegue, através de um contrato inteligente, tendo verificado a legitimidade do protocolo, fazer um empréstimo, tomar emprestado ou fazer um empréstimo. Fazer um flash loan legítimo, dentre várias outras operações, como staking, como rendimentos em determinados ativos. São tantas operações que assim, você fica fascinado com o universo das finanças descentralizadas. Tá? E DEX é onde você vai conseguir fazer. DEX é a abreviação de Decentralized Exchange, ou seja, corretoras descentralizadas. Por outro lado, nós temos a SEX, tá? Nós não vamos falar aqui, mas SEX são as corretoras centralizadas. E de forma sucinta, são plataformas, como eu já te falei, sem intermediários, sem pessoas que vão fazer ingerência sobre as suas finanças. Mas lembre-se de que você vai ter que ser extremamente cauteloso e vigilante para saber operar. Daí a necessidade de, primeiro, você aprender a operar para não correr riscos. Ou, pelo menos, para minimizar os riscos existentes em finanças descentralizadas. Porque você possui o banco em suas mãos. Tá? Então, será nessa plataforma ou nessas plataformas descentralizadas que você vai fazer as operações que você desejar. Eu deixei as principais aqui. Então aqui no anexo eu vou colocar o link para você. Então aqui nós temos a principal delas hoje é a Uniswap. Então tá abrindo aí a Uniswap, o aplicativo. Aí, você consegue fazer qualquer tipo de operação, trocar DAI, procurar o tipo de protocolo. Aqui ó, AVE, né? Você consegue fazer trocas com o Ethereum embrulhado. Você consegue comprar o Bitcoin, como dizem os maximalistas, o Bitcoin falso ou o Bitcoin embrulhado. Você consegue fazer todo tipo de troca, né? Isso aqui, você consegue aqui alterar as redes. Então, Polygon, Optimism, Arbitrum, Base, BNB Chain, Avalanche, Celo, dentre outras. Tá? Então, sim, é através dessas plataformas, ou digamos assim, ou dessas DEXs que você consegue. A Uniswap é uma com maior volume diário em transações. Tá? Aqui nós temos a OneInt também, que é interessante. Eu já fiz na Uniswap, mas a OneInt também é muito simples de fazer. E depois você pode aí também colocar na modalidade escura. Eu até prefiro, eu acho bem interessante, porque você consegue... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora. Enfim, no meu, esse aqui, como é na aula, eu não estou conseguindo, mas depois você vê. Mudar aqui no inglês, aqui é o modo escuro, aqui, ó. DAC. Você pode mudar, enfim. Então, você faz a operação do jeito que você desejar, né? Você consegue fazer uma verificação aqui das taxas. É tudo muito simples, tá? A próxima aqui é a Compound. Ela também é muito utilizada pelos trades. Aqui você vê o volume, vamos deixar abrir então a Chainlink, Compound, Ether, enfim, você faz todo tipo de movimentação aqui também, tá? E nós temos, por fim, a de derivativos. Essa aqui é quando você estiver mais avançado em operações financeiras, você vai conseguir fazer operações diversas, colocar suas ordens, verificar as taxas nela. Tá? Então, enfim, eu coloquei só as 4, mas tem diversas outras DEXs por aí onde você vai poder operar. Enfim, a estrutura básica para você entender o universo de DeFi é essa aí. Eu poderia ter iniciado com segurança,
Porque para mim, quando eu comecei, antes de estudar DeFi, eu estudei sobre segurança. Eu não fui simplesmente fazendo transferência sem saber, porque ou você pode primeiro transferir para um lugar errado e depois não conseguir mais recuperar seu valor, ou até mesmo ser hackeado. Então, se você realmente se interessou, se você gostou, de alguma forma eu te ajudei, eu gostaria apenas que você fizesse alguma crítica, algum comentário, alguma pergunta e participasse. Se você não fizer, eu vou entender que você não gostou do tutorial e não vou dar seguimento. Mas, possivelmente, em algum dos outros tutoriais eu vou falar sobre segurança, que é algo elementar que você deve saber antes de iniciar no universo DeFi. Então, fica o meu abraço, capitalista cripto, Rodrigo Goggins com você. Um forte abraço, valeu!